Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos Alberto Batistão e esse é o DNA Sescom, mais uma superprodução do recém-lançado estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdos de interesse do universo contábil e demais segmentos representados por nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história de quase 75 anos, que através de fortes lideranças colaborou e colabora com o progresso do país. E para isso, traremos aqui personalidades que fizeram e fazem parte da história. Hoje, estamos recebendo no nosso programa Irineu Tomé, presidente do Sescom e da Escom na gestão 90 a 93 e presidente da FENACOM na gestão 94 a 97, além de ocupar importantes cargos em entidades nacionais e internacionais em prol da categoria contábil. Ele é técnico em contabilidade desde 1957 e, devido ao seu notável conhecimento na área, em 1960, iniciou sua vida acadêmica como professor da instituição de ensino Mackenzie. Posteriormente, na ânsia de mais conhecimento, formou-se em 1977 como bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu. Em 1992, recebeu o título de professor honoris causa pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, FACESP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. É um renomado empresário contábil, consultor, referência no universo da contabilidade empresarial, detentor de diversos títulos e honrarias de reconhecimento do setor contábil, palestrante de carreira nacional e internacional e autor do livro Empresas de Serviços Contábeis, Estrutura e Funcionamento, da editora Atlas, um best-seller do setor contábil, e o qual eu indico a leitura para todos os profissionais da área. Ele é nascido em São Paulo, casado com Arlinda Figueiredo Tomé, pai da Clítia, Felipe, Cíntia, Aline e Vitor. Seja bem-vindo, presidente Irineu Tomé. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Muito bom. Ficamos muito contentes de ter você aqui no nosso programa, no DNA Sescom, e a gente queria saber um pouco da sua história. Para começar, eu já li um pouco aqui do seu currículo, um breve histórico, né, do seu currículo. Queria saber como que você começou na contabilidade, apesar de eu dizer aí da sua formação, né? Como que foi o seu começo na contabilidade, como empresário contábil, presidente? Bom, eu era bem jovem e trabalhava numa empresa. Eu tinha naquela época, eu fazia departamento pessoal. Eu conhecia, era bom de departamento pessoal. Era jovem, tinha 15, 16 anos. E comecei fazendo isso. Eu trabalhava numa empresa de calçados e eu não fazia a contabilidade, fazia o serviço de departamento pessoal, aquelas coisas. Serviço em geral, porque era uma fábrica pequena e de um professor meu. Eu tinha um professor, o professor comprou aquela fábrica. Professor muito bom, Dr. Maza, muito bom. E eu trabalhava ali, ficava no escritório da fábrica, dessa fábrica pequena, fábrica de sapatos, fazendo toda a parte, tudo que se podia fazer, que pode fazer. Naquela época era DP, RH, folha de pagamento, tudo se fazia. Naquele tempo tinha muito pouca coisa, mas essas coisas eu fazia, mas ainda não fazia contabilidade. Fazia tudo isso, eu já era, eu já era formado, já tinha me formado, mas não fazia contabilidade. A empresa de calçados tinha um contador. E foi esse contador que me disse um dia: "Ô, Irineu, você faz isso, aquilo, aquele outro, por que você não faz contabilidade?" Eu falei: não sei. Eu já tinha me formado até, mas a escola não ensinou exatamente, não deu, estava meio assim. Aí ele falou: "Por que você não faz?" Porque ele fazia a contabilidade.
eu te ajudo, vai, vamos lá. E com a ajuda dele, eu fui e aprendi a fazer contabilidade. Daí aquela fábrica de sapatos foi vendida para uns imigrantes que vieram lá do Egito, quando o Nasser acabou com o que era o ditador, o presidente e tal. Eles vieram fugidos de lá, uma família de judeus que depois, quando o pessoal entrou lá no Egito, o judeu se ferrou. Eles me contaram muita história também da dificuldade deles de vir. Bom, então tinha lá 2 irmãos e com eles eles chegaram lá e eu continuei trabalhando para eles. E o pai deles tinha uma empresa também, eles vieram, tinha uma empresa. Aí o pai dele falou, eles falaram para o pai: olha, o Irineu que está fazendo aqui, né? Por que não faz o seu também? Tá bom, então fui fazer o dele também. Aí depois passou, encontrei, agora não me lembro bem como, uma pessoa que também precisava fazer alguma coisa. Como eu já trabalhava em 2 lugares, era um conhecido. Ele falou: pô, você não pode me ajudar aqui na empresa? Eu falei: tudo bem. E fui naquela terceira, dia de vez em quando lá para fazer essas coisas. E foi assim. De repente eu estava num escritório com um advogado que era contador, que ainda tinha clientes de contabilidade, mas o negócio de advocacia dele estava muito bom. Eu conheci ele através de pessoas que eu conhecia, e ele um dia me falou: não, você não quer fazer contabilidade? Não quer ficar com os meus clientes? Que eu já tinha alguns, né? Clientes pequenos. Quer ficar com os meus clientes? Mas olha, eu até tal data eu vou ainda precisar receber. Depois disso, fica para você, os clientes. E tinha lá uns 4, 5, 6 clientes, eu não me lembro exatamente quantos, né? Mas tinham, então eram clientes mesmo, que eu comecei a visitar. E daí, fazendo o trabalho, um cliente indica para outro, para outro, para outro. De repente eu estava com o escritório de contabilidade. Quando vê, tem uma grande empresa já para cuidar, né? Tem. Agora quem cuida é a minha mulher. E todos os problemas que vêm com a empresa, né? Tem. Agora, você vê o senhor falando, né? Como é importante, às vezes, os exemplos que a gente tem na vida, né? Você trabalhava nessa empresa de sapato, tinha o contador. Se fosse um contador que não animava, que talvez não tivesse gosto pela profissão, não teria tido também. Os exemplos são importantes, né? Não teria avançado. E aí o senhor estava com o escritório. Naquela época também abria um escritório, fazia o contrato, foi assim que o senhor começou? Que ano foi isso que começou o escritório? O senhor lembra isso? O ano não, faz muito tempo. Sei. Faz muito tempo. Mas aí resolveu fazer o contrato social e, de fato, contratar empregados e continuar com o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, os primeiros clientes que eu tive, um dos clientes tinha uma sala na Rua Marconi, esquina com Barão de Tapetininga, acho que é isso. Tinha uma salinha lá, mas era uma sala bem pequena. E essa sala tinha duas mesas, bem pequenas, daquelas mesas. Na época era nova, mas era antiga, né? Agora você vê. Duas mesinhas. Então, como eu tinha aqueles clientes lá que eu fazia, visitava e fazia no cliente, né? Não tinha escritório, não tinha nada. Então, como esse cliente, muito amigo, inclusive o filho dele ainda é meu cliente, ficou olha só. uma coisa muito, digamos assim, de amizade, né? Somos amigos. O pai dele morreu, mas agora o filho ainda é meu cliente. Então ele tinha uma salinha ali na Rua Marconi, e tinha 2 mesinhas. Eu dava aulas. Como eu falei, eu dava aulas, né?
Aqui, né? O senhor deu aula aqui, onde nós estamos hoje, no prédio do SESCOM? Tinha uma escola aqui? Tinha uma escola, escola de contabilidade. Aqui nesse local que nós estamos aí, pessoal. Nesse local que nós estamos hoje, onde é a nossa sede do SESCOM São Paulo, na Avenida Tiradentes, 998, tinha uma escola. Por isso que a gente tem aqui o dom, o DNA de transmitir conhecimento às pessoas, né? O SESCOM hoje sempre teve, né, esse objetivo estatutário de levar conhecimento, formação. Você vê que nós estamos no lugar certo. Então, conta essa história pra gente, presidente Irineu. Eu fui, depois eu aprendi que eu fui fazer um curso de, acho que 3 meses ou 6 meses, que fazendo esse curso, porque eu sempre gostei de lecionar, né? Uhum. E eu lecionava, mas eu não tinha habilitação para lecionar. Então, eu fiz um curso no Mackenzie, eu acho que de 3 meses ou 6 meses no máximo, e peguei a licença para lecionar 4 matérias. Uhum. A maioria delas, tudo contabilidade, né? Para lecionar contabilidade para os alunos a escola tinha 4 anos de ensino médio, talvez, era ensino técnico. Mais 3 anos. Então, eu dava aula para o 4º ano e dava aula para também os outros, que era... tá vendo? A minha memória não me ajuda. Mas tinha 4 anos e depois mais 3. Aí se formava técnico de contabilidade. Então, eu fui ensinar numa escola que era aqui. Que bom. Nesse terreno aqui. Quando acho que foi a Terezinha que comprou aqui e levantou essa, né? Eles compraram essa casa. Demoliram e compraram também o terreno que tinha atrás. Então. E aí a gente continua ensinando contabilidade aqui. O senhor está aqui hoje para nos ensinar também, para nos dar essas aulas. Bom, ótimas essa história, presidente. Agora me fala assim, o SESCOM. Como é que foi a sua entrada no SESCOM? Quem te convidou? O que te incentivou a iniciar a participar da entidade até no início, né? Antes de ser presidente ainda? Como que o senhor chegou na entidade? Eu não gostava de entidade. Não queria saber. Eu pagava lá o que eu tinha que pagar, né? Por obrigação. Paga, tal, não sei o quê. E eu estava fazendo, depois de muito tempo, que eu já estava casado, já tinha filhos, eu era técnico de contabilidade. Eu falei, mas eu vou fazer... aliás, até foi um diretor de uma escola que eu estudei e eu estava dando aulas lá naquela escola, sem ser professor oficialmente, né? Depois eu fiz... Não interessa. Ele falou, por que você não vai... Tem uma escola, tá no 2º ano, São Judas Tadeu, abriu uma faculdade de ciências contábeis. Sim. Na Moca? Na Moca. Ele falou, por que você não vai lá? Então, no 2º ano da abertura, 2º ano, eu me matriculei lá, casado com filho. Matriculei lá e comecei a estudar lá. De noite, né, logicamente. Comecei a estudar. E eu acho que eu estava no 2º ano, nos encontramos lá, tinha o Adalto César de Castro. Sim, presidente. Ele era aluno lá também, ele era técnico de contabilidade e tinha escritório de contabilidade, então a mesma coisa que eu. Então a gente era, vamos dizer assim, os mais velhinhos da classe, né? Então a gente batia muito papo. E ele começou a faltar as aulas de vez em quando. Eu falei, Adalto, é isso. Por que você tá faltando, pô? Não dá, não tem jeito, eu sou
vice-presidente do sindicato, eu tenho muito compromisso, não sei o quê. Falei, o que é isso? Larga desse negócio de sindicato, você vai perder tempo com isso daí, meu amigo. Não. Falei, não dá, tá. E ele realmente acabou não concluindo o curso. Ele largou do curso que ele estava fazendo por causa do sindicato. Mas nesse meio tempo, ele não, vem cá, vamos lá no sindicato, vou te levar. Então, num dia que tinha uma festinha tal, ele me levou. E naquela época o Achiro Shimomoto era o presidente do sindicato. Aí foi lá, me apresentou, tal, não sei o quê. Aí veio a troca de presidente. Ia ser presidente uma pessoa que agora eu esqueci o nome, era o próximo presidente do sindicato, e o Adalto me colocou como diretor lá. Então, eu era, nessa nova chapa, ele me colocou como segundo tesoureiro. Sim. O primeiro tesoureiro era o Serafim, que eu não conhecia. Fui conhecer lá. O Serafim tem outra pessoa que indicou. Foi um caminho, cada período de 3 anos, né? Cada gestão. Eu entrei numa gestão como segundo tesoureiro. O primeiro tesoureiro era o Serafim. Depois de 3 anos, aquele presidente saiu, veio outro presidente e o Serafim pulou para a vice-presidência e eu pulei para o primeiro tesoureiro. Aí depois passou aquela época também, o Serafim foi para presidente e eu fui para vice-presidente. Aí o Serafim saiu e eu fiquei E aí presidente. você assumiu, então, em 1990, depois da saída do Serafim. 1990. Em 5 de maio de 1990. Aí eu anotei aqui. Era no meio do ano, que naquela época. Agora a gente toma posse no início. E saí de lá em 28 de maio de... Não, exerci a presidência de 25 de maio de 90 até 28 de maio de 93. De 93. Depois aí, nessa época, eu já fui para... Mas antes de ir para lá, conta um pouco para a gente como foi a sua época da presidência. Como que era a entidade naquela época? Como foi quando o senhor assumiu aqui a presidência do SESCOM? Que tamanho era a entidade? Como que era? Conta a história para a gente. Olha, quando eu assumi, a entidade já estava... quando eu comecei, né, como segundo tesoureiro, a entidade, naquela época, ela já tinha comprado ou estava comprando um andar num prédio que naquela época era novo, no Vale do Anhangabaú. Sei. É um prédio bem grande. Então, a entidade... Na Rua Formosa. Sim, na Rua Formosa. Mas a entrada mesmo... era a Rua Formosa, mas a entrada mesmo era pelo Vale do Anhangabaú. Sim. Eles compraram lá, o sindicato comprou um andar inteiro. O andar inteiro e tinha uma salinha separada, que depois a gente vai falar da salinha separada. E eu entrei lá como segundo tesoureiro, fiquei trabalhando, depois passei para primeiro tesoureiro, depois passei para vice. E a cada gestão, né? Depois o Serafim saiu e eu assumi como presidente. A gente trabalha... eu tive uma época que a gente começou a se aproximar com os políticos. E tinha um deputado federal constituinte, um cara que foi... participou da Constituição, deputado federal, chamado Eimael. Zé Maria Eimael. Zé Maria Eimael. E ele ficou muito ligado conosco. Eu era o presidente, né? Fiquei muito ligado com ele.
E ele ajudou a gente em muitas coisas. E depois eu posso falar disso daí também, mas como você está me fazendo as perguntas, eu estou procurando... Tá bom. Tá ótimo. Mas aí tem coisa, o Imael ajudou muita gente. Pode falar do caso com o Imael, como que ele ajudou a entidade, essa aproximação, porque é importante falar dessa parte política, parece que às vezes a gente não tem que cuidar de estar próximo de políticos, tudo acontece dentro da política, nós temos que estar acompanhando, nós não precisamos ser partidários, não ter um partido, mas a política faz parte da nossa vida, né, da vida da entidade também. Pode falar, e presidente. Ele levava, a gente consultava ele muito. Também, quando tinha eleição, a gente votava nele, né? Fazia o nosso trabalho. Né? Retribuía, tal. E ele foi, naquela época, teve um caso muito, muito interessante, que ele ajudou bastante. Alguém, que eu não me lembro o nome, resolveu que a contabilidade, os balanços tinham que ser feitos mensalmente, para poder pagar imposto de renda mensalmente. Aquilo foi um trambolho, quer dizer, nem chegou, né? Era no final... Na parte final de um ano, acho que em novembro e tal, o cara botou essa legislação aí, uma legislação toda, com essa obrigação de fazer balanço mensal. Olha, isso daí todo mundo, todas as empresas tal, se revoltaram, tal, não sei o quê, mas o negócio estava indo. Não ia dar certo isso, de jeito nenhum. Mas o Imael era deputado federal e ele me levou a mim e a um outro contador que era de Santos, deixa eu ver, eu até anotei o nome dele aqui, era um cara muito bom. Santos naquela época, bom, depois eu vejo. Não era o Ariovaldo não, né? Já. Hã? Não, era Cruz. Oriovaldo Cruz. Isso. Ele era de Santos, e Santos era uma entidade poderosa, ele tinha bastante dinheiro, tinha uma sede grande e tal. Então, o Imael me levou, eu e o Orival da Cruz, para ir lá no Congresso? No Congresso e conversar com o AAA, deixa eu ver como era o que estava, meu Deus. Era um relator da legislação? O Márcio Marques Moreira era o relator daquela, estava sendo aprovada, talvez. Ia ser aprovada. Estava lá, estava na mão do Márcio Moreira aprovar ou não aprovar. A revolta foi grande, teve muita coisa contra, não quero dizer que... Sim. Mas nós chegamos lá e ele apresentou a gente para o Márcio Marques Moreira, que era o relator daquela legislação que estava no Senado. Levou a gente lá para falar com esse relator. E nós fomos lá, e com ele, eu e o Orival da Cruz, eu era do Sescom, e fomos lá, e ele falou com o relator, o senador, olha, tá isso daí, tá assim, assado, tal. Eu trouxe aqui duas pessoas. E aí, bom, ali a conversa eu já não me lembro mais como foi, mas foi assim, porque isso daí é difícil, tal, ok. Eu e o Orival. Aí o relator daquele projeto, né, aquela
daquele processo, falou então Ficou pra gente, convencido. olha, vocês querem, isso não vai dar certo? Não dá certo. Não era nós que estávamos reclamando, era Sei. todo mundo. Mas nós conseguimos, através do Emael, nós conseguimos chegar na pessoa certa, naquele que ia fazer o negócio. O que ele falou? Faça o seguinte, redigam aí um artigo não, um parágrafo para evitar isso daí, que isso não vai dar certo. Dirija como vocês querem. Naquela época a gente queria, no mínimo, semestral. Sei. Anual não. Uhum. Mensal não, mas a semestral a gente ainda aceitável. autoria. E o que nós fizemos? Eu e o Oriol da Cruz sentamos lá, estavam lá no gabinete do senador, arrumaram lá uma mesinha, uma máquina de escrever, e nós redigimos. Sei. A parte que mudava de mensal para semestral ou anual. Para esse balanço mensal não ia vingar de jeito nenhum, tá? Então não é que nós fomos lá e mudamos, não. Aquilo não ia vingar de jeito nenhum. Todo mundo estava reclamando, todo mundo. Sim. Era um absurdo muito grande. Só que nós tivemos a felicidade do Emael levar a gente para o relator do negócio. E o relator, nós chegamos e falamos, isso daqui é assim, né? Sabe? Ele sabia, ele já sabia disso, porque nos jornais todo mundo dizia que mensalmente era impossível. Não fomos nós que viramos isso, mas fomos nós que fizemos a mudança e entregamos lá para o Emael, e o Emael entregou para o senador. Ficou entendido. Nós defendemos a contabilidade, entendemos que a contabilidade é muito importante. É isso que a gente defende hoje. As decisões têm que ser tomadas com base na contabilidade, e isso valoriza a profissão contábil. Agora, tem coisas em alguns momentos que são difíceis de aplicar. Então, naquela época que a gente não tinha tecnologia como tem hoje, fazer balanço de pequenas empresas mensalmente, a gente dá para pensar que era ridículo. Ia ser umas dificuldades. Mas então, aí eu ia para essa pergunta, né? Nessa época não tinha FENACON, e depois foi formada a FENACON, que é a Federação das Empresas de Serviços Contábeis, onde agrega hoje 40 sindicatos de todo o Brasil, e ela fica em Brasília, que é justamente fazer essa aproximação, né, do meio político para defender a nossa atividade. E aí você foi presidente da FENACON. Então, conta um pouco para nós como que você chegou à presidência, como foi durante o período da presidência da FENACON. O trabalho, a história da FENACON é uma parte que eu colaborei bastante. Não fui o mentor nem nada, o mentor foi o Aníbal. E a ideia geral de fazer uma entidade nasceu no Rio Grande do Sul, num evento que tinha no Rio Grande do Sul. Existiam eventos também naquela época, né? Raros, mas existia. E nesse evento lá no Rio Grande do Sul, estava o Aníbal de Freitas, eu estava, o Serafim estava também, eu, Serafim, o Aníbal. Agora, o Aníbal era o principal, logicamente. E nesse evento, o GAT era do Rio Grande do Sul, estava lá. Era um evento que o Rio Grande do Sul estava fazendo. Então, lá estava o Aníbal, o GAT e o Orlando Lima. Orlando Lima era do Rio de Janeiro. Era presidente lá do sindicato do Rio de Janeiro, era funcionário público, era um homem muito influente nas coisas. Ele ajudou muito a FENACON. Quando eu assumi, o Aníbal veio falar comigo. Então, vamos fazer. Então, nós fizemos a convocar o Aníbal. Olha, o Aníbal, o Gatti e o Orlando Lima são as 3 pessoas que fizeram a FENACON.
Eu fui instrumento só. Então, chegando, o Aníbal falou comigo e eu convoquei, era presidente do sindicato, eu convoquei, mandei um convite para a gente fazer uma reunião em São Paulo para fundar a FENACOM, porque uma reunião já tinha sido feita. E de lá surgiu a ideia. Nessa reunião no Hotel Hilton, o presidente era o Serafim. Sim. Agora, depois nós fizemos uma reunião, convocamos. Aliás, tem até fotografia aí tem a fotografia de uma mesa grande, que eu estou na cabeceira da mesa. Eu era presidente quando foi feita a convocação. Mas eu só fiz a convocação. Eu vou insistir. O Aníbal, o Gatti e o Orlando Lima que criaram, realmente, eram os mentores da FENACOM. E aí você terminou o seu mandato aqui, foi ser presidente da FENACOM. Você entende que a FENACOM, quando você esteve lá, ela cumpria o seu papel? Foi importante ter formado a FENACOM para os empresários contábeis, para a nossa atividade? Foi uma coisa importante? É uma coisa importante ainda? Foi uma coisa importante. O Aníbal foi o primeiro presidente. Agora, o Aníbal foi 3 anos presidente. Quando terminou a presidência dele, eu falei para ele continuar. Ele não quis. Ele era muito sério, sabe? Ele era... Não, eu tinha um mandato de 3 anos, não. Ele, nesses 3 anos, ele fez a FENACOM. Logicamente, precisou de ajuda. Quem que ia ajudar ele? O SESCOM. Uhum. As entidades fazem muita coisa, todas elas. E o sindicato de São Paulo e a FENACOM também foram muito importantes, são importantes. E tem uma atividade, olha, não é fácil, não. Até para defender e para levar os pleitos dos empresários contábeis, como você contou esse exemplo lá em Brasília, né, que exigia o balanço mensal. Quiçá a gente encontrasse algum relator hoje que nos ouvisse também nos nossos pleitos que a gente leva aqui, né, de não ter mais EFD-RENF mensal, que a gente conseguisse informar anual. Vocês precisam do EIMAEL. Do EIMAEL, para nos aproximar. Presidente, eu queria saber se você tem alguma história para contar quando você passou pela entidade. Você começou a contar uma história e falou que tinha uma salinha do lado, mas depois eu vou contar sobre essa salinha do lado, lá no andar todo lá da Rua Formosa, em Anhangabaú aí. Conta essa história pra gente. Essa salinha do lado, eu era o presidente do sindicato. Essa salinha do lado, eu botei a FENACOM lá. Ficou a sala, porque o Aníbal, quando foi fundada a FENACOM, o Aníbal fazia no escritório dele. Mas depois chegou uma época que estava difícil, né? Então eu falei para ele, eu falei para ele, ou ele falou para mim, alguma coisa assim. Eu falei, tem uma salinha. Era uma sala independente, é gozado, né? Tem uma sala lá que era independente do resto. Inclusive entrava por outro lugar. Entrava pela Rua Formosa, não pelo Vale do Anhangabaú. Então, essa salinha aí, primeiro a FENACOM era na casa, no escritório do Aníbal. E depois a FENACOM passou para essa salinha. Tinha uma secretária e um boy. E o Aníbal era o presidente. Então, ali começou todo esse funcionamento. Depois o Aníbal, quando terminou a gestão do Aníbal, ele me entregou a gestão, inclusive com o número da Caixa Econômica Federal. Precisava ter um número para poder fazer as guias para cobrar. E aquilo lá foi difícil. Naquilo, Orlando Lima, que também ajudou muito, tal. Então, quando ficou certo, a Caixa Econômica deu o número para a gente poder fazer as guias.
Fala uma coisa, mudando um pouco de entidade para a profissão contábil, como é que você avalia assim, a evolução da profissão contábil no Brasil? Você entende que ela é uma profissão hoje mais valorizada? Teve uma evolução no conhecimento, na técnica? Como é que você, com o seu conhecimento, você vê isso, presidente Irineu? Aqui no Brasil, nós somos uma coisa que não tinha naquela época na América do Sul. Todos os países da América do Sul, todos, não tinham. Quem mandava na contabilidade era o contador. Era o auditor, desculpa. Auditor. Tinha um auditor. E esse auditor também era mais ou menos contador, mas tinha contador sempre. Aliás, isso foi uma coisa interessante, porque eu também militei na Associação Interamericana de Contabilidade. Na IC. E uma vez eu estava comentando lá com eles e estava falando do nosso sindicato, né? Que o nosso sindicato que era assim, tal. E eu falei isso daí porque um cidadão lá falou que contador é coisa fichinha. A expressão dele é el contador hace la contabilidad en su comedor. Comedor é a mesa de jantar. O contador faz contabilidade na mesa da cozinha. Essa seria a tradução. E isso era assim, muito assim. Quem dominava mesmo tudo, eram os auditores. E eles faziam contabilidade, porque tinha as outras empresas tinham um contador próprio, ou eu não sei como é que era. Eu sei que o que nós tínhamos aqui em São Paulo, eles não tinham. A sua história na entidade, no Sescom São Paulo, na FENACOM, em todas as entidades, esse período vai ficar. Ela não será apagada e a gente faz questão de reconhecer todo esse trabalho que você fez aí pelos empresários contábeis. Isso daqui tem um histórico que o Aníbal fez. Eu também dei uns pitecos aqui. Que bom. Mas o histórico da entidade, até isso aqui foi no meu tem a Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo. O suplente estava aqui. Suplente, que era a diretoria. Foi na minha diretoria. Eu era o presidente, o João da Silva Cardoso Neto era vice-presidente, o Antônio Jonas, que é de Campinas, era o secretário, Oswaldo Fernandes Ribeiro, segundo secretário, mas eu não lembro dele, o Bretenwieser, Oscar Valdemar Bretenwieser, esse cara também era muito bom. Aqui tem o tesoureiro, era o Carlos José de Lima Castro, Carlão, e também tinha a diretora social Tereza Joilde. Isso daqui é Você vai deixar como... Então, nós agradecemos muito, presidente, o histórico da entidade do Sescom São Paulo, né? Olha que importante. Feito pelo Aníbal. Foi feito pelo Aníbal e por diversas pessoas que constam aqui estavam naquele período, né? Então, agradecemos muito, isso vai ser muito útil e nós vamos deixar à disposição da entidade. A gente precisa demonstrar a nossa história para todas as pessoas que participam. Presidente Irineu, muito obrigado por sua presença. Foi uma honra para nós recebê-lo aqui no nosso programa. Ficamos muito felizes com a sua presença. E assim encerramos mais essa edição do nosso DNA Sescom. Muito obrigado a todos e até a próxima.